Bonjour mes élèves, vous allez bien? Aujourd'hui, on étudiera les heures. É isso mesmo, pessoal, as horas em francês. Vou novamente aqui compartilhar um documento com vocês, vamos escrever isso aqui juntos, vamos criar tudo isso aqui junto. Perguntas, respostas, algumas peculiaridades que a gente vai ver nesse conteúdo aqui hoje. Então, vocês vão ver aqui no cantinho e vocês vão ver o mais importante, o documento aqui que vai estar disponível também para vocês em PDF. Vocês podem baixar para estudar tranquilamente em casa. Bom, primeiramente a pronúncia aqui, pessoal, a gente vai falar, por exemplo, les heures. Les heures. O Szinho aqui ligando com a vogal, tá? Com a vogal da palavra heure. Só a palavrinha que significa heure. Aqui, heure. Bom, então vamos começar. Como é que a gente pode perguntar em francês? Como é que a gente pode dar uma resposta? Enfim, antes da gente começar realmente, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, dá aquela força pra gente. Vamos lá, vamos começar então. A primeira perguntinha, uma pergunta muito usada aqui, tá, na língua francesa. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, tá? A letra. Uma pergunta muito usada na língua francesa é essa aqui que eu estou escrevendo para vocês. A pronúncia, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Aqui eu faço a ligação, tá, gente? Aqui eu estou fazendo a ligação. Quelle heure est-il? O T aqui fazendo ligação com il. Felipe, mas é só assim que podemos usar? Não, nós temos outras formas também. Eu vou pegar essa mesma frase e remodelar essa frase, ficando assim. Eu vou só puxar um pouquinho para cá. Isso. Deu um probleminha aqui, aqui. Por exemplo, a próxima aqui a gente pode pensar o seguinte. Il est quelle heure? Il est quelle heure? É a mesma frase, só que eu remodelei a frase. Il est quelle heure? Então, veja bem aqui, pessoal. No português, a gente geralmente fala são quantas horas, né? A gente coloca no plural. São quantas horas? Em francês, não. O verbo être, que é ser, estar, ele está conjugado aqui, ó, tanto aqui nessa frase, tanto aqui nessa outra frase, ele está conjugado no singular. Singular. Terceira pessoa do singular. E esse il, bom, quando eu falo quelle heure est-il, ou então il est quelle heure, esse il aqui, pessoal, que é o pronomezinho da língua francesa, na terceira pessoa do singular, masculino singular, que significa ele, nesse tipo de construção aqui, não vai ser mais o ele, vai ser uma construção impessoal. Em francês, nós temos aqui, por exemplo, algumas frases que eu vou começar com o il para expressar construções impessoais. Vou pegar essa deixa aqui, que eu estou explicando isso para vocês. Veja bem, pessoal. Quando eu falo il est quelle heure, não quer dizer ele é quantas horas, então ele é que horas. Não, não é essa a ideia. São tipo, no português são quantas horas. Só que no francês eu sempre cito um sujeito para começar minha frase. Eu não posso começar a minha frase com um verbo conjugado do nada. Não. Só tem essa possibilidade de começar uma frase com o verbo conjugado em frases onde o verbo está conjugado na forma imperativa. Tirando isso, que não é o nosso caso, eu tenho que sempre colocar um sujeito. O il, em muitos casos, ele funciona como um sujeito impessoal. Então, essa frase é uma frase que tem um sujeito impessoal. Eu poderia só falar isso aqui, Felipe, ó, é quelle heure? É quelle heure? Não, gente, não pode, tá? Vou dar mais uns exemplos para vocês, pegando essa deixa aqui, por exemplo, dessas construções impessoais. Em francês, nós temos o verbo pleuvoir. Pleuvoir, que quer dizer chover. Bom, manifestação da natureza, eu não tenho como conjugar, por exemplo, eu chovo, tu choves. Não. Eu vou conjugar de uma forma aqui, na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é impessoal. Em francês ficaria assim, ó. Il pleut. Il pleut. No contexto de chove, o il é traduzido? Não.
Então, tomem cuidado com isso. Um outro aqui, o verbo falloir. Falloir. Ele é um verbo também que expressa um contexto de obrigação, por exemplo, uma obrigação, e ele é também impessoal. Eu não tenho a conjugação no G, no tu, não. Eu vou conjugar ele apenas assim, ó. Il faut. Il faut. Tá? É um contexto de é necessário, é preciso. Então, aqui, o il funciona como sujeito impessoal nesse tipo de construção. Bom, vou apagar isso aqui porque não é o objetivo do nosso estudo hoje, construções impessoais, mas só para mostrar para vocês que o il muitas vezes aparece como um pronome impessoal. Podemos usar uma outra construção também? Sim. Podemos usar também o verbo avoir, que é o verbo ter. Que é o verbo ter. Bom, vamos analisar uma construção aqui. Eu posso fazer assim, ó. Avez-vous l'heure? Avez-vous l'heure? Por exemplo, avez-vous l'heure? Aqui nós temos o verbo avoir conjugado, tá? No presente, por exemplo. Avez-vous l'heure? No contexto mais formal, vamos usar aqui o vous, nesse caso. Poderia ser também, gente, aqui sim, ó. Né? Vous avez l'heure? Vous avez l'heure? Mas no francês, geralmente, tá? A gente tem até uma videoaula falando das frases interrogativas na língua francesa. Geralmente, quando a gente usa verbo, a estrutura verbo-sujeito quer dizer que é uma construção mais formal. Tipo nesse caso aqui, ó, o verbo depois do sujeito, tá? Bom, mas eu poderia também usar no contexto mais informal, por exemplo, usando o tu. Tu as l'heure. Tu as l'heure. Tu as l'heure. Bom, basicamente era isso. E vou mostrar só mais um detalhezinho para vocês, o seguinte. Vocês podem até escutar alguém falando dessa forma, mas é uma construção que não está correta. Não é considerada correta gramaticalmente. Aqui, pessoal, eu disse para vocês que esse il est, que é l'heure, esse il est, o il está funcionando como um sujeito impessoal. Perfeito, ok. Bom, geralmente vocês podem escutar também alguém falando, tá? Assim, ó. C'est quelle heure? C'est quelle heure? Esse ser também é o verbo être, que é o ser estar. Porém, o ser, gente, a gente não usa em construções impessoais. Por isso que aqui ele estaria de uma forma incorreta, não estaria certo aqui, tá? O il est, como eu disse para vocês, nós usamos em construções impessoais. O ser não. Aqui eu mostrei, mas eu prefiro apagar para não induzir vocês muito ao erro, tá? Vamos falar mais certinho possível. Ah, eu já escutei alguém falando, mas o correto é dessa forma aqui, tá bom? Vamos lá, gente, vamos continuar então. Então a gente viu algumas perguntinhas aqui, tá? Vamos dar uma olhada em algumas respostas. Eu poderia dar como uma resposta completa, por exemplo? Eu poderia falar assim, ó. Il est 8h10. Il est 8h10, nesse caso aqui, né? Il est 8h10. Eu pensei o di porque geralmente quando a gente tem uma palavra que começa com consoante, a gente não pronuncia o X, mas aqui eu não coloquei nada depois. Então eu posso falar il est 8h10, por exemplo, tá? Ou então eu poderia falar também, por exemplo, il est 6h30. Il est 6h30. Vocês podem também adicionar minute. Il est 6h30 minutes. Tem necessidade? Não. Não tem necessidade. Então, a gente pode apagar esse minute aqui, tá? Geralmente, a gente fala basicamente isso. Il est 6h30. 30. E nesse tipo de construção aqui, eu poderia falar o seguinte. Il est 6h30. Ou então, il est 6h30. Vou escrever para vocês alguns exemplos aqui agora, algumas particularidades. Por exemplo, quando é 7h15, por exemplo, quando é 10h45, o meio-dia, meia-noite, 3 horas da tarde. Enfim, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês.
tá? Mas aqui só para mostrar para vocês uma frase mais completa, uma resposta completa, mais completa. Il est 8h10, il est 6h30, enfim. No dia a dia, num contexto mais informal, por exemplo, o pessoal pode responder só 8h10, 8h10, 6h30. E aqui eu estou fazendo as ligações, gente, porque, por exemplo, o 6 é six, né? E a palavrinha começa com H mudo, então eu posso fazer a ligação. 6h, 6h, por exemplo, tá? Então, só para vocês atentarem, ficarem bem atentos a isso aí, tá bom? Vamos ver outras situações aqui, então? Vamos começar, então. Esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Quelle heure est-il? Pense em uma respostinha. Quelle heure est-il? Il est 7h15. Il est 7h15. Ou então podemos dizer il est 7h15. Il est 7h15. Então, primeiro detalhezinho aqui. Em português dizemos, por exemplo, são 7h15. E 15. No francês não tem esse E. O E vai aparecer, né, que seria o I, seria o I em português, é o E em francês. Ele vai aparecer só em algumas construções. Então, aqui, gente, aqui ele não aparece. Olha lá, ó. Il est 7h15. Mais acima também, olha lá, ó. Il est 8h10. Il est 6h30. Mas o E apareceu aqui, ó. E-car. E o que é esse car, Felipe? A pronúncia, pessoal, car. Car. Esse car é um quarto de hora. Um quarto de hora é 15 minutos. 15 minutos. Então, il est 7h15. Aqui eu coloco E. E-car. Vamos para um próximo exemplo aqui. Se eu falar assim, ó. Por exemplo, esse aqui. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 10h. Il est 10h30. Como eu disse para vocês anteriormente, um exemplo similar. Il est 10h30. Ou então, il est 10h30. Aqui também apareceu o E. Il est 10h30. Ou então, il est 10h30. E-demi. Coloco o E também. E-demi, E-car e por aí vai. Uma outra situação interessante aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Como que eu posso usar isso aqui em francês? Bom, il est 6h45. Il est 6h45. Por exemplo, il est 6h45. Il est 6h45. Ou então, il est 7h moins le quart. Il est 6h45. Ou então dizemos, il est 7h moins le quart. Moins le quart. Ou seja, 7 horas, esse moins quer dizer menos. Ou seja, 7 horas menos 15, ou então menos um quarto de hora. Então, dá 6h45. Essa é a ideia, gente, em português, como se a gente falasse assim. Ó. Eu pergunto, quelle heure est-il? Em português. A pessoa fala assim, Felipe, 6h45. Ou então, 15 para 7. Essa é a ideia que vai trazer esse 7h moins le quart. Claro que a construção é diferente, mas essa que seria a ideia, para a gente tentar pegar uma analogia. Então, beleza. Felipe, mas quando que eu posso começar a fazer essas diminuições? Tipo assim, a hora que vai vir, menos os minutos que faltam para chegar nessa hora. Bom, tem uma regrinha que geralmente eles falam o seguinte. A partir do momento que falta mais ou menos 20 minutos para chegar na outra hora que vai vir, por exemplo, completa, né? Eu já posso começar a fazer as diminuições. Vamos pegar mais um exemplo aqui para ficar mais claro.
esse aqui, por exemplo, ó. Quelle heure est-il? Il est 4h40. Il est 4h40. Ou então, il est 5h moins 20. Il est 5h moins 20. Então, veja bem. São 5 horas menos 20. Aqui eu tirei o lo, pessoal. Esse lozinho aqui, ó, que é o artigo definido, vai acompanhar só o locar. Locar. Os demais não coloca mais artigo. Moins 20, moins 10, moins 5, etc. Tá? Então, por exemplo, poderia falar assim também, ó. Assim, ó. Quelle heure est-il? Il est 8h50. Il est 8h50. Ou então, il est 9h. 9h moins 10. Il est 9h moins 10, por exemplo. Então, é um dos casos que vocês podem usar também no dia a dia. Vamos continuar. E aqui, pessoal, meio-dia. Como é que a gente fala esse meio-dia? Il est midi. Il est midi. Tá? E meio-dia e meia, né? Il est midi et demi. Il est midi et demi, por exemplo. Vamos continuar. E esse aqui, gente, quer ver? Vou pegar esse aqui, ó, como exemplo. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 16h. Tá? Tomar cuidado que o 16 em francês é 16. Muitos alunos pensam que é 16. Não, é 16. Il est 16h. Ou então poderia dizer il est 4h de l'après-midi. Il est 16h, ou então il est 4h de l'après-midi. Ou seja, são 4 horas da tarde. Agora, pensem comigo aqui uma coisa. Bom, Felipe, eu sempre preciso falar que são 4 horas da tarde, por exemplo. Vamos imaginar duas situações. A primeira situação, estou conversando com um amigo, e meu amigo pergunta assim para mim, Felipe, tu vas partir en voyage demain? Olha essa frase. Tu vas partir en voyage demain? Demain, ou seja, você vai viajar amanhã? E eu respondo, oui, je partirai demain à 4 heures. Je partirai demain à 4 heures. Bom, pessoal, se eu falo 4 horas, provavelmente você vai entender que no primeiro instante, 4 horas da madrugada, da manhã, por exemplo. Então, para especificar que são 4 horas da tarde, a gente usa 4 heures de l'après-midi. Porque eu vou entender que é realmente 4 horas da tarde. Tá? Ou poderia, claro, usar 16 horas, né? Beleza. Vamos pegar uma outra situação aqui agora. Então, esse aqui eu tenho que especificar porque 4 horas vai vir na minha cabeça, no primeiro instante, da manhã, né? Vamos pensar o seguinte agora. Eu e um amigo estamos no escritório trabalhando, tá? E eu não tenho relógio, meu computador não tem horas, está com defeito, eu não tenho horas. E eu pergunto ao meu amigo, tu as l'heure? Num contexto mais informal, né? Tu as l'heure? Ele fala, 4 heures de l'après-midi. Beleza, ele falou 4 heures de l'après-midi. Ele precisaria falar? Não. Eu poderia falar simplesmente 4 heures. Porque nós estamos na mesma situação. Eu quero saber as horas naquele exato momento. Nós estamos aqui na parte da tarde, no escritório, eu quero saber as horas agora. 4 heures. Eu sei que são 4 horas da tarde, porque nós estamos na mesma situação. Pense sempre assim, nos contextos, porque às vezes a gente aprende as coisas, por exemplo, então toda vez eu tenho que falar 4 heures de l'après-midi. Mas a gente está na mesma situação, por que eu tenho que especificar que é da tarde, sendo que a gente está no período da tarde? Parece bobo isso, mas para a gente não ficar muito
na coisa só da sala de aula. Quando eu falo sala de aula, das aulas, né? Tipo, a gente tem que tentar vivenciar um pouco e imaginar situações do dia a dia, tá? Vamos mais uma aqui. Quelle heure est-il? Il est 18 heures. Ou então a gente fala, il est 6 heures du soir. Il est 4 heures de l'après-midi, il est 6 heures du soir. A mesma ideia. A partir das 18 já começa a gente falar noite, né? Du soir. Lembrar que soir é masculino, tá? Não vou falar de la soir, é du soir. Mais uma aqui, pessoal. E o meia-noite? A gente fala il est minuit. Il est minuit. Perfeito. Mas os detalhes aqui, atenção. Bom, pessoal, o primeiro caso aqui que eu queria mostrar para vocês é on emploie la préposition à pour les heures. Tá? Então, vamos usar a preposição à para indicar horas, esse contexto de tempo. Geralmente, a preposição à. Mas aqui, pessoal, são horas exatas. Quando eu falo exatas, não pense tipo horas fechadas, tipo 7, 8, 9. Horas exatas onde eu vou executar uma ação. O momento exato, uma melhor explicação, o momento exato que eu vou executar uma ação. Porque já fica mais, abrange um pouquinho mais. Por exemplo, se eu falo assim com vocês. Vou pegar um exemplo aqui. Ó. Il arrivera à 7h10. Ou seja, ele chegará às 7 horas 10 minutos. É o momento exato de uma ação. Então, il arrivera à 7h10. Perfeito. Bem, como é que eu faço para um horário, uma hora aproximada? Tipo, ele chegará por volta de aproximadamente 7 horas e 10. Bom, a gente pode usar uma outra preposição em francês. On emploie la préposition vers pour les heures approximatives. Por exemplo, il arrivera vers 7h10. Então, tipo, aproximadamente 7 horas e 10 minutos. Então, il arrivera vers 7h10. Um outro detalhezinho antes da gente finalizar a aula de hoje. Bom, pessoal às vezes me pergunta assim, Felipe, eu já fui na França no período do verão, da primavera, o sol geralmente se põe muito tarde nesses países europeus, na América do Norte, por exemplo, Estados Unidos, Canadá. Então, eu já escutei o pessoal 7 horas, 8 horas da noite usando bonjour. E eu aprendi no meu curso de francês, por exemplo, nas minhas aulas, que o bonjour a gente usa na parte da manhã e na parte da tarde. Falei, perfeito, ok. Porém, gente, se vocês escutam o bonjour no período noturno, a partir das 18 horas, geralmente nessas estações, na primavera, no verão, porque a referência é o sol. Então, por exemplo, o sol está lá, por exemplo, no céu ainda, porque geralmente fica escuro 8, 9 horas da noite, né? Tipo, o sol ainda está se pondo 8, 9 horas da noite. Então, a gente pode usar como referência o sol para usar o bonjour. É diferente, é legal isso aí. Então, 8 horas da noite, enquanto eu na rua, eu posso escutar alguém falando bonjour, porque a referência é o sol, tá bom? Mas a partir das 18, geralmente a gente usa o bonsoir. Eu desapareci aqui no cantinho, pessoal, vou ver se tem algum defeitozinho aqui, mas basicamente nós terminamos a nossa aula de hoje, tá? Então, esse documento, dessa forma aqui que está, tá? Vou deixar do jeitinho que está aqui, vou deixar para vocês em PDF, vocês podem baixar. Quem gosta de anotar alguma coisa, ter documento, né, ter um papel para estudar, eu sou muito disso também, então ajuda bem aí, vou deixar disponível para vocês. Agora é colocar em prática. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.